Agora um egípcio, para variar um pouco. Ísis e o corpo de Osíris. É um mito enorme. Como eu falei para vocês, eu vou abordar um detalhe. Eu vou falar um pouco sobre o espedaçamento do corpo de Osíris. É um pedacinho da história. A história é muito longa, mas vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa. Osíris era um deus solar, um deus luminoso, que tinha um irmão muito invejoso, que tem uma série de lances na história, mas ele aprisiona o próprio irmão num esquife, num caixão, e espedaça o corpo dele em inúmeros pedaços numa outra altura da história. E Ísis era a esposa de Osíris. Como o corpo de Osíris foi espalhado em pedaços que, conforme a versão varia o número, são muitos, sempre um número simbólico, e espalhados para todo o canto do Nilo, o que Ísis fez? Tomou o seu barquinho e saiu procurando os pedaços de Osíris em tudo quanto foi canto. Não podia faltar, ela tinha que encontrar todos os pedaços. Porque quando ela encontra os pedaços, que ela unifica os pedaços, ela era uma deusa, ela magicamente insufla vida nele e gera um filho com ele, que é Horus. Mas se ela tivesse deixado de procurar em algum cantinho escuro ou lamacento do Nilo, era um pedaço da unidade que ela não encontraria. Era um pedaço de Deus que ela não acharia. O corpo de Osíris não seria montado e ela não seria capaz de remontar essa unidade. Será que significa o quê? Só esse trechinho do mito, trazendo para uma linguagem mais cotidiana nossa. Achar os pedaços de Osíris que estavam em todo canto é o quê? É ver a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Se tem uma situação da tua vida onde você não vê um pedaço de Osíris por trás, é um pedaço da unidade que você não vai montar. É algo da tua história que vai ficar faltando um pedaço. É um pedaço do quebra-cabeça da tua vida que você não vai montar. Entendem isso? Agora, não é simples, claro que não. Lógico que não é simples. Porque tem certas coisas que é muito fácil a gente ver Osíris. Nas coisas que são belas, que estão cheias de vida, mas em outras nem tanto. Se nós fôssemos capazes de encontrar pedaços do corpo de Osíris em todas as situações da nossa vida, em algum momento remontaríamos a unidade. Montaríamos esse quebra-cabeça, entenderíamos o sentido sagrado da nossa vida. Então, entre muitas coisas maravilhosas que esse mito tem esse detalhe que é muito importante. Eu sempre gosto de contar a versão indiana, porque tem um trecho de um mito indiano que lembra muito isso aqui. Alguém aqui conhece o Ramayana, um clássico indiano? Ramayana tem uma passagem, muito resumidamente falando, era um ser que era Rama, cuja esposa foi roubada por um ser malévolo, que era Ravana, e foi levada para uma ilha. E Rama tinha um monte de animais, porque ele era um ser divino, era um deus, ele tinha um monte de animais que estavam servindo a ele e ajudando ele a procurar sua esposa, Sita. Só que como é que ele ia atravessar o oceano com aquele bando de animais para recuperar sua esposa? Aí é um mito, entendam, ele fala com Deus do mar e consegue que todas as pedras que ele jogasse em cima do oceano boiassem para fazer uma ponte. E ele pudesse atravessar o oceano e ir até essa ilha de Lanka recuperar Sita. E todos os animais ajudando ele. Aí tinha uns macacos enormes que carregavam um monte de pedras. Um deles, que era o maior de todos, que era muito leal a Rama, se chamava Hanuman, carregando aquele monte de pedras para jogar no oceano. Mas os esquilos resolveram ajudar. Agora você imagina os macacos carregando aquele monte de pedregulho e os esquilos com umas pedrinhas desse tamaninho se enfiando no meio dos pés deles. Aquele monte de pedrinha. E o Hanuman, que era o macacão maior de todos, furioso com aqueles esquilos. Não é possível, chutava esquilo. Sai daqui, esquilo, você está me atrapalhando. Puf, voava esquilo para todo canto, aquela confusão. Até que o esquilo ficou muito magoado com aquilo e resolveu se queixar com Rama. Lógico, né? Foi fazer a sua reivindicação. Aí chegou lá no Rama. Rama, a gente também quer participar. A gente quer ajudar você a construir a sua ponte. Mas o Hanuman está implicando com a gente. Aí Rama, muito calmamente, pegou o esquilo, virou ele de costas e passou o dedo nas costas do esquilo. Ficou aquela marca branca que tem até hoje nas costas do esquilo. E aí os esquilos foram lá. O Hanuman vem carregando os pedregulhos. Lá vem o esquilinho. Quando ele olha para implicar com o esquilo, ele vê o dedo de Rama nas costas do esquilo. Opa! Peraí, gente, vamos respeitar os esquilos. Cuidado, ó, você vai pisar no esquilo. Vamos com calma, gente, ó, vamos respeitar o direito dos esquilos, hein? Ó, cuidado aí com o esquilo. Ou seja, acabou. Por quê? Porque ele vê que nas costas do esquilo há o dedo de Rama. Quando alguma coisa for muito dolorosa para você, olha se atrás não tem o dedo de Rama. Isso é ver a Deus em todas as coisas.
Percebem? É a mesma ideia, o mesmo mito. Olhar por trás das situações mais duras, mais ásperas. Se não tem um pedaço do corpo de Osíris, se não tem o dedo de Rama. Integrar todas as coisas. Essa é a ideia. E, em geral, o mito do rei Arthur tem uma cena que é muito famosa, que é aquela da espada cravada na pedra. Mas eu quis trabalhar com uma cena anterior, que é quando tudo começa. Também com a espada, Excalibur. Porque essa é muito fundamental e dá a chave para esse mito. Que, aliás, é um dos mitos que eu mais gosto. Eu admiro muito o mito do rei Arthur. É muito interessante, né? Imaginem vocês o seguinte, a espada, ela é sempre símbolo da vontade humana, da tua determinação, da tua capacidade de vencer as circunstâncias. A espada é como um aço bem forjado, que quando está bem forjado, não existe nada no mundo que se oponha a ela. Onde existe uma vontade, existe um caminho. Ela é bem forjada, ela atravessa até uma rocha, que é o símbolo de Excalibur cravado na pedra, né? A vontade humana bem forjada. Mas tem uma curiosidade. O ser humano tem, dentro de si, dois mundos, semelhante àqueles que Platão falou. O mundo de ideias elevadas, que é aquele que é conhecido como o mundo do ser, aquele que realmente somos. E um mundo de desejos muito banais, vulgares, ligados mais ao Minotauro do que a nós. Que são aqueles desejos do dia a dia, mais ligados ao nosso egoísmo, às nossas vaidades e aos nossos interesses. Bom, Excalibur, quando está fora das águas, ela é vontade. Quando ela está dentro das águas, ela é desejo. É um velho simbolismo também que eu sempre uso em toda palestra aqui. Não é nem um exemplo meu, o professor Jorge Angeli Braga, que era fundador de Nova Acrópole, ele costumava exemplificar dessa maneira. A água. Você vê que de qualquer jeito que você mexe um recipiente de água, ele está sempre horizontal? Sempre horizontal. A água nos mitos, em geral, é símbolo da matéria. Sempre horizontal. E se eu tivesse na minha mão uma tocha? De qualquer jeito que eu mexesse, o fogo não estaria sempre vertical? Sempre vertical. É a cruz do mundo, espírito e matéria. Então, é uma coisa que, em geral, funciona nos mitos. As coisas mergulhadas dentro d'água estão mergulhadas no mundo material, foram engolidas pelo materialismo. Flutuando sobre as águas, estão manifestadas, mas não foram engolidas pelo materialismo. Aquilo que se eleva acima das águas se espiritualizou. Isso é uma chave muito comum. Vocês vão ver que funciona para um monte de coisas. Então, Excalibur acima das águas significa que a nossa vontade não é só de coisas materiais. Temos vontades elevadas, temos vontades puras, espirituais, que atendem a desejos do nosso ser e não meramente de coisas passageiras. Temos vontades verdadeiras. E se vocês lembram do mito, quando o mago Merlin entrega Excalibur para Uther Pendragon e diz, você vai ser o rei, quando ele consegue demonstrar para ele que realmente detém vontade, então ele se torna digno de ser um rei. Entendam isso. De uma certa maneira, quando você é capaz de tirar Excalibur de dentro d'água, você é um rei. Você reina sobre si mesmo. Você submeteu o Minotauro. Você é rei da sua vida, tem autonomia, tem soberania. É o dono de si próprio. Não é mais um escravo dos instintos, nem das paixões, nem dos impulsos. De uma certa maneira, Merlin te entrega essa espada. Nós vivemos isso. Quando somos capazes de dominar a nós mesmos naquilo que temos de mais superficial e banal. E termos vontades profundas, elevadas, que justificam a nossa vida. Eu trouxe para vocês, apenas para a gente refletir, alguns momentos de Excalibur fora da água. Que momentos? Se a gente teve algumas dessas vontades, é claro que não são as únicas, são só alguns exemplos. Se a gente teve alguma dessas vontades, nesse momento você era um rei. Nesse momento você era Arthur. Você estava brandindo Excalibur fora da água. Vamos ver? Flagrantes de Excalibur fora da água, começando lá de baixo. Se você já teve alguma vontade dessa, você estava com Excalibur nas mãos. Eu quero ser fator de soma na vida das pessoas que me for possível beneficiar. E quero trabalhar para expandir essas possibilidades. Ou seja, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. De tal maneira que elas se tornem um pouco melhores por terem me conhecido. Quero que quando eu chegar ao final da vida e olhar para trás, eu possa dizer, eu somei na vida das pessoas, eu fiz diferença na delas e na minha própria. Eu saí um pouco melhor do que eu era ao chegar. E vou procurar crescer ao máximo para poder ajudar as pessoas a crescerem. Eu quero, de fato, isso, de coração. Quem já quis isso? Nessa hora era um rei. Estava brandindo Excalibur. Era Arthur. Entende? Outra possibilidade.
Eu quero ser digno de possuir sentimentos verdadeiros e profundos que atem laços reais, humanos e duradouros. Ou seja, eu quero que a minha ligação com as pessoas não seja só circunstancial, não seja só de carência, não seja só de interesses. Eu quero olhar nos olhos das pessoas e dizer, você vai poder contar sempre comigo, porque os meus sentimentos são profundos, nada vai ser capaz de derrotar, talvez nem a morte. Eu quero ser digno de sentimentos desse tamanho, que me atem definitivamente ao coração das pessoas, de tal maneira que não sejam circunstâncias que sejam capazes de romper, que os verdadeiros sentimentos humanos diz que têm essa capacidade. Eu quero experimentar isso em algum momento da minha vida. Quero criar laços profundos com as pessoas. Se você já quis isso, Excalibur estava na tua mão. Eu quero buscar sempre a unidade. Ou seja, eu quero ser fator de harmonia por onde eu passar. Quero que as pessoas estejam mais harmoniosas, dentro e fora. Eu quero ser um elemento de coesão e não de desagregação, por onde eu passar. Eu já quis isso? Excalibur estava na minha mão. Entendem? Abaixo disso, bom, eu quero me projetar, eu quero ser reconhecido, eu quero possuir tais coisas, eu quero me vingar de fulano. São os desejos. É Excalibur dentro d'água, enferrujando. Nesse momento você é um escravo. Acima, você é um rei. Você é Arthur. Merlin reconhece aquele que é capaz de brandir Excalibur fora da água. E essa é a essência do mito. Agora, para que serve Excalibur? Para quem que Merlin entrega Excalibur? Para quem tem alguma vontade que esteja acima da água. Se tudo que você quer está dentro da água, é melhor o quê? Uma colher para tomar sopa, né? Ou um garfo. Para quem só quer coisas que estão dentro do mundo material, para que teria Excalibur? Para que vontade? Para quem quer coisas pequenas. Para quem não tem grandes sonhos. Para quem não tem grandes anseios. Nunca vai portar Excalibur. Um talher qualquer serve.